Agora vamos lá, a gente vai aprender sobre personalidade. A gente sabe que cada um tem a sua própria personalidade, né? A gente é diferente, cada um tem seu próprio gosto, seu próprio jeito, qualidades diferentes, características a serem desenvolvidas diferentes, eu diria uns defeitos, mas não gosto dessa palavra. Coisas que a gente pode melhorar. Todos somos muito especiais em nossa própria personalidade. Para a gente buscar novas oportunidades, vencer desafios, ou até mesmo para a gente se reinventar, é muito importante, eu diria que até fundamental, a gente se conhecer, entender o que está por trás das nossas atitudes, da nossa maneira de pensar. Existem perfis de personalidade, tá? E é possível descobrir qual é o seu. Quem vem nos ajudar nesta busca é o professor e especialista em marketing pessoal, Adriano Abner. Seja bem-vindo. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Senta aí pra gente bater esse papo sobre perfis de personalidade. Isso. Como é que a gente descobre qual é o nosso? Olha, isso é muito importante, né? Porque a gente, quando fala de personalidade, quem já não ouviu falar, eu tenho a personalidade forte, mas o que significa isso? De onde vem isso? Falar de personalidade, na verdade, é algo científico, é estudado. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele estudou a personalidade 400 anos antes de Cristo. Na época, ele chamava de perfis de temperamento, né? Ele tentava entender o temperamento dos pacientes para poder ver um caminho de cura mais funcional. Isso foi se desenvolvendo, né? Foi passando um tempo e hoje a gente chama como perfil de personalidade. Já lá, 400 anos antes de Cristo, ele já dividia isso em 4 perfis e hoje a gente também define 4 pontos mais fortes de personalidade que moldam a nossa personalidade. Você estava falando, nós somos únicos. Eu costumo até brincar que nós somos exclusivos. Né? Existe só uma Cláudia, existe só um Adriano. Porque a nossa personalidade, ela é única, ela é exclusiva. Mas existem padrões. Existem padrões. Sempre vai ter um perfil mais alto, um perfil mais desenvolvido e um perfil mais baixo. Porém, o que nos faz ser exclusivos, como eu falei, é a mistura dos perfis e a quantidade de que isso acontece na nossa vida. Né? É muito interessante porque a nossa personalidade, Clau, ela é pré-definida antes mesmo da gente nascer. Né? Porque o que isso significa? O país que você vai nascer, a cultura desse país, a família que você vai fazer parte, as crenças dessa família, já meio que define como que vai ser o seu perfil de personalidade. Aí nós nascemos, né? E quando tem toda a parte genética também, né? Tem toda a parte genética, inclusive. É uma pergunta importante porque, assim, não é a questão genética, mas é a questão... A gente herda comportamentos dos nossos pais pela educação. A educação é um papel importantíssimo. A gente nasce e aí a gente, né, tem o convívio com os nossos pais ali, aí na infância. Tem até uma imagem que mostra as dimensões da personalidade. Quando a gente vai para a escola, por exemplo, o papel, os ensinamentos que a gente tem dos professores, as outras crianças com quem a gente convive. Então, a nossa personalidade, ela tem algumas dimensões, tem até uma imagem, se puder colocar, para poder explicar para o público. Quero ver. Mostra bem como que seria as dimensões da formação. Acho que é uma imagem antes que tem dessa ainda, que é essa imagem. Então, aqui está explicando bem o que eu falo para você. Essas dimensões internas, é isso que eu falei para você. É uma pré-definição até mesmo antes da gente nascer. Aí a gente nasce, tudo que acontece ali na nossa infância, situação econômica da nossa família, a educação, onde a gente vai morar, isso tudo vai moldando a personalidade, até com acontecimentos mais recentes. Então, ali no amarelinho, onde você vai trabalhar, a área que você vai trabalhar, com quem você vai trabalhar, o que você vai fazer, tudo isso, ou seja, a nossa personalidade ela é moldada a todo momento. Isso vai mudando a todo momento. Eu falo, né? Todo mundo que passa pela nossa vida, ao longo da nossa vida, vai dando uma interferidazinha, assim. Deixa um pouquinho de si, leva um pouquinho da gente. E por isso é que eu digo sempre que a gente precisa ser luz na vida das outras pessoas, porque a gente realmente afeta, né, a forma do comportamento. Tem até um dizer que fala que nós somos parte das pessoas com quem a gente convive. A média
das pessoas que a gente Exatamente. convive. Agora, existem tipos de personalidade? Existe. Eu vi que ali apareceu, É a próxima imagem. Aqui o público de casa já vai conseguir identificar, né? Como eu já te falei, tem sempre um ponto mais desenvolvido e um ponto mais baixo aqui. Esses são os 4 perfis, os 4 pontos de personalidade. Tem algumas coisas interessantes de se falar. Se você ver ali em cima está escrito tarefa, aqui embaixo está escrito pessoas. Então, os 2 perfis ali, o analítico e o dominante, na parte de cima, é um perfil mais focado em fazer coisas, em tarefa. O perfil mais embaixo é um perfil mais focado em pessoas. Aqui a gente tem falantes e ouvintes. Então, o dominante e o extrovertido é a forma de comunicação desse perfil de personalidade. São mais falantes e menos do ouvir. Já o analítico e o paciente, eles são mais ouvintes. Aí tem uma próxima imagem que mostra bem a questão das diferenças do perfil. Pelo seguinte, Clau, cada perfil, ele nasce de uma necessidade básica, né? Então, por exemplo, o dominante, qual é a necessidade básica dele? Resultados. Então, ele busca resultado constantemente. Por ser muito em busca de resultados, ele está a todo momento ali na ativa, ele é visionário, ele está sempre envolvido com muitas coisas, com muitos projetos, sempre... Um ponto de atenção, eu falei aqui da questão, a minha personalidade, eu tenho uma personalidade forte. Tem que tomar cuidado com essa fala. Por quê? O que significa essa personalidade forte? Porque quando um perfil de personalidade ele fica muito forte, ele se torna uma fraqueza. Por exemplo, o dominante, por ele ser muito focado em resultado, às vezes ele começa a ficar muito ansioso, né? Ele acaba sendo envolvendo com muitas coisas e aí até perde algumas capacidades de relacionamento. O extrovertido aqui embaixo, necessidade básica dele, relacionamento. Então, é alguém popular, extrovertido, carismático, comunicador, porém, se isso também passa um pouco da medida, ele perde foco, ele é procrastinador, ele não consegue, por exemplo, terminar aquilo que ele começa. Está dizendo que não gosta de regras também. Não gosta de regras, né? Então, tem alguns pontos de melhoria. O paciente, necessidade básica dele, harmonia, segurança. Então, por isso que ele é mais ouvinte, ele é mais de ouvir as pessoas, ele gosta, por exemplo, é um ótimo conselheiro, esse perfil, porém tem uma dificuldade enorme para lidar com mudanças, com imprevistos, de improviso, por exemplo. E o analítico é um perfil mais raro e, estatisticamente, no Brasil, tem menos pessoas com perfil analítico mais desenvolvido, é aquele que busca certeza. Então, ele sempre perfeccionista, detalhistas, precisos, porém, se passa da medida, começa a ser inseguro demais, tudo para ele passa a ser um perigo, por exemplo. Então, assim, pode ser que o público de casa está ouvindo e ele fala, mas parece que eu tenho um pouco desse e tenho um pouco daquele ali também, e é exatamente isso, né? Nós somos a mistura... Na verdade, a gente deveria ter um pouquinho de tudo. Nós somos a mistura. Tem uma próxima imagem aqui, olha só, Clau. Eu trouxe o resultado do meu teste de personalidade. Tá. Eu vou compartilhar com o pessoal de casa, tem coisa que nem minha família sabe sobre o meu perfil de personalidade. Vamos revelar os segredos do Adriano para todo o Brasil. Agora vai ficar sabendo, né? Então pode passar o próximo Tem uma slide. próxima imagem aqui, que é de um teste que eu fiz no início desse ano. Aí. Aqui explica um pouquinho. Onde você vê ali o pontinho verde, tá vendo? São onde estão os pontos de cada personalidade. Então, o que você consegue entender desse meu perfil? O meu perfil mais alto é o dominante, então você já consegue saber, ele é focado em resultados, ele é envolvido em muitos projetos, ele faz bastante coisa. Logo abaixo ali, no 32, é o meu perfil ali do extrovertido. Então, não é o meu perfil mais alto, mas ele também é um perfil que está próximo. Eu lido bem em relacionamentos, eu me comunico muito bem, eu consigo motivar muito as pessoas. A linha ali do paciente é uma linha mediana. Então, para mim, eu não sou um bom planejador, assim, eu não sou muito inseguro, mas isso, para mim, está ali na linha mediana. O meu ponto de melhoria é a questão do analítico, por exemplo. Então, por eu ser focado muito em resultado, eu não estudo muito a questão de riscos. O analítico, ele tem uma coisa muito bacana. A gente até fala, quando eu estou prestando assessoria em empresas, que precisa ter um perfil analítico forte, porque ele é que vai perceber se tem algum risco de algo dar errado ali dentro da empresa, por exemplo. E eu, por exemplo, já é um ponto que eu não tenho muito desenvolvido, porque eu já sou muito de fazer, então eu não Por isso que é legal numa equipe terem pessoas diferentes, né?
E é legal a gente trabalhar com pessoa diferente da gente, porque tem coisas que a gente não tem, então complementa. RH de empresas geralmente utiliza esse tipo de teste. Maravilha. O processo seletivo para poder entender. E aí você tá vendo essa linha azul? Por que eu falei que a nossa personalidade ela é moldada a todo momento? Essas linhas azuis que tem ali no teste é o nível de flexibilidade. O que significa? Quando eu fiz esse teste, como é que o meio externo estava cobrando de mim algumas coisas. Então, o meu ponto forte é o dominante, mas aquela flexibilidade, algo estava acontecendo que estava pedindo de eu ser mais planejador, de eu trabalhar mais com cautela. Eu fiz esse teste no início do ano, quando eu estava trabalhando totalmente planejamento, no meu trabalho pessoal, e aí ali tudo isso envolve. Tá vendo? Ao mesmo tempo, o meu analítico, eu não sou analítico, mas estava pedindo e flexibilizando para eu planejar mais, para eu ter mais cuidado nesse meu momento. Então, por isso que aqui, essa sua fala de que as pessoas com que a gente convive interferem na nossa personalidade, sim, e os acontecimentos da nossa vida também. Todo momento a gente vai sendo moldado e a nossa personalidade ela vai sendo desenhada a cada momento. A todo momento. Significa que a gente está sempre aprendendo. Em constante mudança. Até a gente parar de viver aqui nesse plano, né? Depois a gente não sabe. Mas assim, gente, é o tempo inteiro aprendendo. Exatamente. Não é que, eu sou assim e eu não vou ser diferente. A gente pode ser diferente também o tempo todo. A gente pode se deixar ser influenciado pelo movimento que os outros fazem à nossa volta, né? Olha só, para mim, eu me peguei refletindo muito essa semana, por exemplo. Eu não sou muito de ouvir, né? Eu sou mais de falar. Mas eu venho me colocando num exercício de deixa eu ouvir mais as pessoas. Deixa eu tentar ver se eu consigo aconselhar de alguma forma. E isso não é um traço natural da minha personalidade, mas que, por conta de me entender como a personalidade, eu começo a entender o que eu posso fazer para flexibilizar alguns pontos de melhoria no meu perfil. Interessante. E aquele papo de sanguíneo, colérico e etc. O que é isso? Eu achava que isso era perfil de personalidade. Não, exatamente. Esse perfil é o perfil que Hipócrates usava 400 anos antes de Cristo. Ele dividia entre colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Né? Ele chamava de perfil de temperamento ali. A questão da personalidade, ela vem sendo estudada cientificamente e aí essas nomenclaturas, elas têm algumas mudanças. Mas se você, até existem alguns testes diferentes para ser feito, pode ser que o nome vai ser diferente, mas você ligando com o que está aprendendo aqui, você vai, é o perfil dominante que ele falou, é o perfil extrovertido. Por exemplo, tem testes que dividem você em animais. Então, tem a águia, tem o urso, mas quando você vai ler a definição, são exatamente essas que estão aqui. Poxa, mas eu adorei o que você trouxe pra gente, porque eu, por exemplo, não curto muito esse negócio de me colocar numa caixa. Assim, você é sanguínea. Eu sou o quê? Eu sou a Cláudia, eu sou um pouco de cada coisa, eu sou um pouco de cada coisa em cada fase, porque eu mudo. Exatamente. Né? Eu não sou de um jeito só. Imagina que sem graça seria todo mundo igual? Então, 4 perfis. Eu não curto isso, mas é uma das primeiras pessoas que eu ouço falando que a gente pode ser um pouco de cada um e que, na verdade, a gente é um pouco de cada um. Tem uns que chamam mais atenção na nossa personalidade e outras características menos atenção, não é isso? Exatamente. E sabe o que é importante dessa fala, Clau? Porque o público de casa deve estar pensando, tá, mas por que seria interessante eu saber de personalidade, né? Porque quando você entende isso, você começa a entender por que você pensa como pensa, por que você faz o que faz, por que você se comunica da maneira que você se comunica, de onde vem isso. E aí você tem, só conhecendo, você começa a ter uma luz de alerta de pensar, poxa, eu preciso desenvolver mais a minha escuta, porque isso não é um perfil natural meu, mas eu preciso começar a ouvir mais, por exemplo. Então, é um autoconhecimento, como foi falado aqui no começo, entender esse perfil de personalidade é uma vez uma pessoa falou para mim algo que eu gostei muito. Você só vê a ilha se você sai da ilha. Né? Então, é uma maneira de você se ver de fora e entender ações, atitudes, pensamentos que você tem com o seu perfil de personalidade. É o que eu sempre falo, né? O meu livro próximo chama Hoje Melhor que Ontem, e eu falo muito sobre isso. A gente só consegue ser melhor que ontem, ou seja, cada vez melhor, se a gente se conhece. Exato. Se a gente não se conhece, a gente não consegue fazer mudanças que deixam a gente cada vez melhor, não é? Exatamente, exatamente. E eu acho que nós estamos aqui exatamente para essa melhoria contínua, né? Então, assim, eu gosto do meu perfil. Eu já fiz 4 vezes e sempre o resultado é o mesmo. Mas eu sempre olho para ele pensando, mas o que eu posso aproveitar do que está aqui e o que eu posso melhorar
o que não está tão legal no meu perfil de personalidade. E assim a gente acaba tendo uma vida mais leve, mais serena e mais tranquila. Olha que coisa boa. Então, deixa esse recado aí dentro do seu coração e coloca em prática. Você pode ficar cada vez melhor. Você pode quebrar um pouquinho esse padrão que você acha que tem. Você não é a Gabriela que nasceu assim, que viveu assim, que será sempre assim. Muda, né? Cada vez melhor, tá certo, É o legal da vida, né? Claro. Muito obrigada. Eu amei nosso bate-papo, foi super importante, né, gente? E ele tem um teste grátis, a gente vai deixar disponível. Como é que a pessoa faz para acessar esse teste? Só entrar no site, que deve estar aparecendo aí, né? Exatamente, o site que está ali. É o 16personalities.com.br. Eu selecionei esse porque esse, além dele ser gratuito, ele é bem... ele divide e ele é muito claro nas explicações. Então, o pessoal de casa pode já tirar. Talvez as nomenclaturas não são as mesmas que eu expliquei aqui, mas ele consegue ligar os pontos do que foi explicado com o que está no teste, só fazer o teste e já começar a entender aí tudo que a gente vem conversando. Ó, que joia. Vamos fazer, gente, 16personalities.com.br/teste de personalidade. É muito legal. E aí você vai ficar cada vez melhor. Adriano Abner Oficial no Instagram, Adriano Abner no YouTube com bastante conteúdo para você também. Muito obrigada, agradeço, uma alegria te receber e até a próxima. Tá ótimo, Obrigada. eu que agradeço. Tchau, tchau. Tudo de bom.